Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. E cara, não existe inovação radical no game design, cara. Quem fala pra ti que não, uma inovação, tem que, porque inovou totalmente. É muito difícil, gente, de ter inovação totalmente. Essa que é a verdade, e eu vou comentar por que é mais difícil de acontecer isso aí agora. Então, ó, se tu quer saber, fica aí então, dá aquele joinha, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo, acesse fabricadejogos.net e ó, todas as redes sociais estão aqui abaixo na descrição do vídeo para você acessar e ir lá conferir. Solta a vinheta então e vambora! Bem, a questão de eu falar um pouco desse tema é porque existe sempre uma questão muito de quem está começando, de pensar assim, meu Deus, eu preciso de uma ideia, e tem que ser uma ideia de jogo inovadora, e eu tenho que pensar numa coisa que seja fantástica, que revolucione o mercado, e que, nossa, meu Deus do céu, isso, eu tenho que criar um negócio. E cara, isso é uma grande equívoco, cara, uma grande bobagem, porque na verdade não necessariamente, porque na bem da verdade, nada é tão inovador assim, radicalmente assim, sabe? O pessoal fica às vezes nessa coisa de, eu preciso de uma grande inovação para o game, e às vezes não faz, né? Porque fica esperando aquele 1% de inspiração, sabendo que 99% do negócio é transpirar, né? Então, vou fazer alguns paralelos aqui para você entender, gente, porque na verdade a evolução ela é gradativa, as coisas vão evoluindo aos poucos, para chegar nesse processo, e não é uma evolução, nossa, radical, e como todo mundo fala, não. Vamos sair do universo um pouco dos jogos e vamos trazer um pouco aqui para a nossa vida. Então, por exemplo, o telefone. O telefone foi inventado, né, o telefone residencial, fixo, né, na sua casa, que você lá atendia, alô, alô, pegava lá, né, dá aquele girinho, né, que desse tempo aí, ó, pegou essa época, né, eu peguei. Mas enfim, o telefone residencial, né. E depois disso veio o que? O telefone sem fio, né? Que agora não tem fio, tu pode ir para qualquer lado da casa, tem lá a bateria, anda por tudo que é canto e pode falar sem fio, sem estar preso a um lugar. É uma evolução, né? E depois veio o telefone móvel, que daí veio o celular e enfim. E assim começou a rolar outras formas de poder estar em qualquer lugar e poder usar o telefone. Percebe que essa evolução é gradativa, gente? E fora que teve outras evoluções nesse meio aqui que eu não citei, eu citei 3 partes, 3 etapas, vamos dizer assim, né? Teve uma série de outras evoluções que ocorreu ali. Se pega o próprio telefone de celular, teve quantas versões de modelo de celular até chegar hoje nos smartphones que a gente tem, né? Teve uma grande evolução. Só que isso foi gradativo. Foi aos pouquinhos, eles pegaram aquele conceito de telefone e foram gradativamente evoluindo e transformando em outras coisas. E percebem? A essência é a mesma, só que vai tendo uma evolução gradativa, incremental. O pessoal que estuda inovação chama isso de inovação incremental, que é uma inovação que vai incrementando elementos novos e vai dando novas características ao produto que está sendo trabalhado. Então é isso, uma inovação incremental, que é muito mais comum do que uma inovação radical. Uma inovação radical é aquela que muda paradigmas, é aquela que muda todo o processo, sabe? E que é muito difícil de acontecer esse tipo de inovação. A incremental é muito mais comum, por isso que eu falo que grandes ideias, que vai mudar radicalmente todo o processo, é muito difícil de acontecer. É muito mais comum você ter uma inovação incremental. E aí você deve estar se perguntando, mas no campo de jogos também acontece isso também? Claro que acontece. Vamos pegar, por exemplo, o gênero de jogos. Sabe os jogos de aventura, gênero aventura? Como é que eram os primeiros jogos de aventura? A maioria dos jogos de aventura antigamente, bem antigo mesmo, eram baseados em texto. Texto, cara. Era texto. Tu ia lá respondendo sim, não, tal, peguei uma arma, peguei não sei o que. Ia acontecendo e você tinha basicamente texto para fazer aquela aventura acontecer. Depois foi evoluindo. Aí começou a aparecer algum gráfico, mas ainda assim, ainda de uma forma meio automatizada. Aí depois começou a aparecer jogos point and click, como Full Throttle, Grim Fandangos, a Ilha dos Macacos, que deu já um ar um pouquinho diferente, né? Aí daqui a pouco apareceu jogos de mundo aberto, né? Então quer dizer, o gênero aventura começou a partir daquela base de aventura e começou a se incrementar novos elementos para desenvolver esse tipo de jogo. Claro que eu nem citei nem metade aqui das evoluções do gênero aventura, teve muitas outras variações que vieram aí no pacote, mas veja que é incremental, as coisas foram se incrementando até chegar no gênero aventura que tem hoje.
Se você quer ter uma visão disso bem completa, vai lá na Wikipedia e procura por gênero de jogos. Você vai ver uma lista lá gigantesca de subgêneros que vem de um gênero base. E você vai perceber bem essa evolução que eu estou falando. Fora que também a própria tecnologia, né, gente? Olha as plataformas como evoluíram, a geração de consoles como é que evoluiu, olha os joysticks como é que evoluíram no processo, a forma de interação como é que evoluiu, mas percebe como foi gradativo? Que não foi da noite pro dia, nossa, mudou completamente a inovação. E aí você vai falar pra mim assim, mas Fabiano, ó, o Nintendo Wii lá, cara, inovou, cara, movimentação lá, captura de movimentos, cara, captura de movimentos não é uma novidade nenhuma. Tá? Isso já existia há muito tempo já, e isso foi uma evolução gradativa também. Tá? Isso aí, pra quem, por exemplo, é da área da academia, é coisa velha, é coisa que já se faz experimento há muito tempo já. Então, quer dizer, e foi uma evolução gradativa para se chegar até o mercado disponível para os nossos consumidores. Então é isso que vocês têm que perceber, gente, que a inovação ela é incremental. Né? Ela vai acontecendo aos pouquinhos, né? É muito difícil ter uma radical, né? Só se inventarem o teletransporte, daí nós temos uma inovação radical aí. Mas ela é incremental, ela é aos pouquinhos. Então para essa noia, cara, de ficar lá, meu Deus, é inspiração, porque não é bem assim. Tem uma frase do Scott Rogers sobre isso, que é muito legal, do livro Level Up, que ele fala o seguinte, ó, abre aspas, se você acha que algo é inovador, isso significa apenas que você não tem prestado atenção. E é verdade, cara. Pega alguns jogos aqui, por exemplo, ó, que eu até listei aqui. O Zelda, né? O bafo selvagem, né? Que o pessoal fala brincando, né? O novo Zelda tem muito essa característica, né? Ele tem um mundo aberto, ele trouxe um aspecto de muito mais liberdade que os outros gêneros de jogos de aventura de mundo aberto, mas ele tem base nos outros, ele evoluiu dos outros também. Ele trouxe alguns elementos que foram diferentes, mas a base ainda é muito daqueles anteriores. Então tem uma evolução gradativa aí acontecendo. Tanto que se vocês verem a história lá, a própria Nintendo se baseou no protótipo do primeiro Zelda, né? Baseou naquela essência do primeiro Zelda para poder recriar esse novo Zelda aí. Então quer dizer, é uma evolução incremental de outras versões de Zelda e de outros jogos de gênero de aventura. O jogo Braid, né, o famoso indie game Braid, aí tem até o documentário Indie Game The Movie, que todo mundo fala, nossa, um grande jogo, uma grande inovação, diferente e tal. Mas, cara, ele é uma evolução do jogo de plataforma. O que acontece é que foram trabalhados uns puzzles de forma diferente e principalmente usando um recurso de volta no tempo, que também não é novo, porque tem outros jogos que já tem esse recurso também. Quer dizer, mas a forma que ele combinou esses elementos que não são tão novos assim, que fez o jogo se tornar interessante, se tornar único. Veja, então, como diz o Rogers, é só olhar, é que você não olhou direito, entendeu? Tem que dar aquela percepção, né? O próprio Cuphead, que também foi um jogo que, nossa, fantástico, inovador, nossa, que diferente. Mas a arte se baseia em desenhos animados da época da década de 30. E a própria jogabilidade lembra muito jogos como Metal Slug, Mega Man. Então, sabe, plataformas em geral, né? Então, quer dizer, tem muito lá bebendo daquelas fontes, daqueles outros elementos, mas de novo, uma evolução gradativa, trazendo um quê ali diferente naquela combinação interessante. Então, como eu sempre digo, né, parece aquela coisa, né, pegou uma combinação de vários elementos, jogou assim no liquidificador, deu aquela batida, né, e fez aquela vitamina de games diferente aí pra você. Então, como o Rogers fala, é só ter aquela percepção mesmo e ver direito, porque é uma combinação de elementos e uma evolução gradativa, na verdade. E no mesmo livro do Rogers, falando sobre esse assunto, ele faz uma citação do Pablo Picasso, né, que foi um grande aí, pintor, né, principalmente do cubismo, e que ele cita uma frase que é muito boa, que para fechar essa conversa aqui, que é a seguinte: artistas ruins copiam e artistas bons roubam. E é verdade, o cara que só copia, né, copiou na cara dura, aí realmente, né, artista ruim faz isso. Agora o artista bom, ele rouba a ideia de um lado, rouba a ideia de outro, rouba a ideia de outro lado e faz aquela batida, aquela vitamina boa de games, ó, e cria um jogo diferente pra nós aqui poder se divertir. Certo? Então quando você ficar com essa noia assim de preciso de uma grande ideia, de inspiração, e tudo mais, cara, sai dessa e começa a fazer algumas combinações, buscar referências que é isso aí que a gente tem que ficar ligado. Certo, pessoal? Então eu queria fazer essa discussão aí que não existe inovação radical no mundo dos jogos. Agora você está tendo essa visão que não existe essa inovação radical que vai revolucionar tudo. Na verdade é porque você não olhou com direito aí bem a coisa. Certo? Se você gostou desse vídeo, ó, dá aquele joinha pra mim, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo, acesse fabricadejogos.net, tem bastante material legal. Lembrando, ó, que todas as redes sociais estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.